Bitcoin a 100 mil reais até o final de 2024. Será que isso pode acontecer? Nesse vídeo eu vou responder não só essa pergunta, como também fazer aquela atualização sobre o Bitcoin que você já sabe que eu gosto de fazer de tempos em tempos aqui no canal. Eu ainda não fiz esse ano, aconteceu já muita coisa, então eu vou te contar tudo isso que está acontecendo e como eu acredito que esses fatores impactam para a alta do Bitcoin. E antes de começar, eu já queria convidar você a se inscrever aqui no canal. Clica no botão de se inscrever aí embaixo. Clica também no sininho para ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. Então vamos começar. Já faz um tempinho que eu fiz um vídeo aqui sobre Bitcoin. Eu acho que a maior novidade que a gente teve de lá para cá foi a aprovação dos ETFs. Ela aconteceu em janeiro de 2024, foram vários ETFs de Bitcoin aprovados e, cara, isso tem uma significância muito grande para o Bitcoin, tá? Eu brinco dizendo que em determinado momento do ano a gente comemora o dia da pizza, né? Lá em maio, que foi a primeira transação da história feita com o Bitcoin. Uma troca, uma compra de pizzas lá nos Estados Unidos, né? E eu acho que a gente vai acabar deixando de lado um pouquinho o dia da pizza e vai passar a comemorar essa data do dia 10 de janeiro de 2024, porque foi um marco histórico. E isso é tão verdade que em pouco mais de um mês de negociação desses novos ETFs, um deles, o da BlackRock, a maior gestora de ativos no mundo, inclusive se rendeu ao Bitcoin. Esse ETF, em pouco mais de um mês, já se tornou o quinto maior em fluxo lá nos Estados Unidos. Ou seja, é um verdadeiro sucesso. As pessoas elas estavam esperando por um instrumento como esse para investir. Pensa você que é um investidor institucional, você não está investindo para você está investindo agora em nome de uma empresa. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, tá? Tem fundo de pensão, tem fundo das grandes universidades. Cara, como é que você ia justificar ter que abrir conta em uma corretora diferente daquela com quem você já tem contrato, você ter que ter uma wallet, né, uma carteira ali, guardar número, guardar chave de backup para investir no Bitcoin? Como é que você ia justificar tudo isso institucionalmente? Então, esse investidor institucional podia até ter ali um ou outro cara que gostasse do Bitcoin, mas até então ele não tinha como investir em Bitcoin, porque todo esse universo, esse ambiente do Bitcoin era muito pouco propício para um investimento desses institucionais. E agora com o ETF, esses institucionais têm como investir em Bitcoin. Essa é a grande diferença, essa é a grande virada de chave. A demanda já está pipocando, inclusive, não é que ela vai pipocar, ela já começou a pipocar. Eu tenho duas matérias já atualizadas esse mês de fevereiro que falam, olha, uma delas, ETFs de Bitcoin respondem por cerca de 75% dos novos investimentos, ou seja, 75% de todo o investimento em Bitcoin feito de janeiro para cá foram os ETFs quem fizeram. Da mesma forma, ETFs de Bitcoin estão sugando 10 vezes mais Bitcoins do que mineradores podem produzir. Essa aqui, cara, assim, fritou minha mente. Ela fritou minha mente. Pensa, em 2 dias, ele fala aqui na reportagem que isso compreende um intervalo de 2 dias, que foram 12 e 13 de fevereiro, tá? A gente estava aqui no Carnaval no Brasil, fugiu um pouco do nosso radar, mas aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Em 2 dias, os ETFs eles estão demandando 10 vezes mais Bitcoins do que a mineração é capaz de produzir. Cara, não tem milagre. Lei da oferta e da demanda. Se a demanda por um produto sobe muito e a oferta não consegue acompanhar, e que no caso do Bitcoin ela não consegue, o preço sobe. Por isso que a gente viu o Bitcoin batendo 50 mil dólares essa semana. Os ETFs estão trazendo um novo fluxo de dinheiro para o Bitcoin que não existia antes, porque está trazendo todo um novo mercado que antes não podia investir em Bitcoin e agora está podendo. Depois desse fator do ETF que está muito quente, a segunda coisa importância que está movimentando o mercado é o halving.
que está se aproximando. Faltam agora menos de 60 dias. Os ETFs dominaram, né, o noticiário agora nesses 2 primeiros meses do ano. Eu acho que daqui em diante vai começar a equilibrar um pouquinho mais, vai ser 50% falando dos ETFs e 50% falando sobre o halving. O halving é aquela redução pela metade na taxa de recompensa para os mineradores. Então, basicamente, os mineradores resolvem problemas matemáticos complexos. Quando fazem isso, fornecem energia para novos bitcoins serem criados e são recompensados com esses bitcoins. Só que quantos bitcoins? Existe uma quantidade e a cada 4 anos essa quantidade ela é reduzida pela metade. Esse é o halving. Esse foi um mecanismo que o Satoshi Nakamoto pensou lá no passado, quando criou o Bitcoin, para garantir a deflação da moeda. Ou seja, só vão haver 21 milhões de Bitcoins no mundo inteiro. Esse é o limite máximo, né? E se não houvesse esse tipo de mecanismo, provavelmente a gente já teria visto todos os 21 milhões de Bitcoins sido criados. E aí ia ser uma loucura. Ninguém mais provavelmente ia estar conseguindo investir em Bitcoin. Mas quando esse decréscimo na taxa de criação de Bitcoins, que não é o primeiro que acontece, o primeiro foi lá em 2012, depois tivemos outros eventos em 2016, 2020 e vamos ter agora o de 2024. Isso garante uma perpetuidade para o Bitcoin. A expectativa é que, devido ao halving, o último Bitcoin só seja minerado lá em 2140. Ainda vai ter muito tempo, tá? E aí você vê que a demanda pelo Bitcoin está crescendo nesse momento, mas a gente não tem como aumentar a oferta. Muito pelo contrário. A oferta ela vai ter um incremento dela reduzido pela metade. Tá? Então, isso que eu acho maravilhoso no Bitcoin. O Bitcoin, por si só, o seu conceito é de uma moeda deflacionária. É de uma moeda em que a escassez vai garantir o valor dela pela perpetuidade. Lógico, ainda é uma moeda muito nova. Estamos falando aí de pouco mais de 15 anos de Bitcoin. Então, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, tá? Mas os sinais são muito bons de que nós podemos sim ter expectativa que o Bitcoin vai preservar seu valor ao longo do tempo. Coisa que, inclusive, não acontece com muitas das moedas tradicionais que existem no mundo hoje. Veja o que está acontecendo com o peso lá na Argentina. Mas voltando aqui, então, para falar sobre o Bitcoin, o halving está se aproximando e, geralmente, o halving precede e sucede momentos de alta do Bitcoin. Foi assim na história. Tem um gráfico que eu gosto muito, vou deixar aqui na tela, já mostrei aqui em outro vídeo também, que mostra como o Bitcoin ele se comportou antes e depois do halving. Só que aí tem um detalhe, né? Quando a gente vai olhar para esse gráfico, dá para ver aqui que, por exemplo, no terceiro halving, que foi o último que aconteceu em 2020, levou mais de um ano para o Bitcoin atingir a máxima histórica. Foi em novembro de 2021 que o Bitcoin foi atingir a máxima histórica. Agora, nesse momento, a gente está a 60 dias do halving, um pouquinho menos já, e faltam apenas 32% para o Bitcoin superar essa máxima histórica de 2021. Ou seja, a gente já tem em mente a possibilidade de uma nova máxima histórica ainda em 2024, talvez até antes do halving, tá? Coisa que pela história a gente vê que nunca aconteceu. Então é claro que está acontecendo uma coisa diferente com a moeda. A moeda hoje ela é diferente do que era há 4 anos, há 8 e há 12. O halving é um evento que tem um impacto muito positivo, principalmente em divulgação. A mídia toda do mundo está falando sobre halving do Bitcoin já, e acredite se quiser, tem muita gente ainda no mundo que não ouviu falar de Bitcoin, não sabe o que é Bitcoin, tá? O halving é um dos grandes eventos que promovem o Bitcoin, né? Que faz a mensagem do Bitcoin chegar a mais pessoas. Mas pela primeira vez, talvez, a gente vá ver uma máxima histórica antes mesmo do halving. Eu não sou vidente, nem isso é uma recomendação de compra, pelo amor de Deus. Eu não sei dizer quando vai acontecer, mas veja que a 60 dias do halving, a gente está a 30%, 32% de atingir essa máxima histórica. Né? É razoável acreditar que em algum momento ela vai acontecer. O terceiro fator que impacta o Bitcoin que eu quero comentar aqui é a queda dos juros nos Estados Unidos. E talvez esse fator aqui, acredite se quiser, seja o mais caótico deles. Basicamente,
os juros nos Estados Unidos estão nos patamares mais elevados aí de 2 décadas. E juros altos nos Estados Unidos são ruins para os ativos de risco no geral no mundo. Por quê? Porque, cara, os Estados Unidos são considerados o mercado mais seguro para se investir. Não estou falando que seguro seja igual a livre de riscos, não é isso. Mas, de todos os países, quem você acha que é mais seguro? Estados Unidos ou Brasil? Então, com a taxa de juros nos Estados Unidos alta, uma boa rentabilidade dos investimentos em renda fixa lá nos Estados Unidos, as pessoas não querem correr risco. As pessoas não vão investir em ativos de risco como ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Não vão. Para quê? Né? Se eu posso deixar na renda fixa o dinheiro, ele vai estar rendendo muito bem. Então, os juros altos nos Estados Unidos impactaram muita coisa aí de 2022 para cá, desde quando eles estabeleceram esse patamar mais alto. E agora, a gente está vendo a possibilidade de uma queda dos juros por lá. Essa queda já foi estimada de ser maior. Tivemos dados de inflação lá dos Estados Unidos que chegaram na última semana, que mostraram que a coisa não anda tão boa assim e que possivelmente essa queda não seja tão grande quanto o mercado estava precificando, mas deve acontecer em 2024. Pelo menos aí uns 2 ou 3 cortes na taxa de juros dos Estados Unidos de 0,25%. E isso favorece o Bitcoin, porque à medida que esse investimento em renda fixa lá nos Estados Unidos se torna menos atrativo, as pessoas vão tirar o seu dinheiro e vão investir em ativos de risco. Eu diria que dos 3 fatores, talvez esse seja o que esteja menos influenciando no momento, porque a gente está vendo o Bitcoin subindo, mesmo com essas sinalizações de redução dos juros mais lenta lá nos Estados Unidos. O mercado estava precificando um corte mais rápido, mais brusco, e agora está precificando um corte mais lento. Mas mesmo assim, o Bitcoin não deixou de subir, né? Então, toda a conjuntura dos fatos impacta, obviamente, mas me parece que os 2 primeiros motivos, o ETF e a proximidade do halving, eles estão impactando mais, eles estão sendo mais relevantes para a construção do preço do Bitcoin do que essa questão da queda de juros nos Estados Unidos. Bom, e para você que chegou até aqui, antes de eu responder a pergunta que é título do vídeo, queria pedir para você deixar o like aqui embaixo se você está gostando do vídeo. Já entreguei conteúdo pra caramba, espero que isso tenha servido para lhe atualizar sobre a situação do Bitcoin, tá? E vamos então, 500 mil reais. 500 mil reais, esse número foi proposital, porque com o dólar rondando a 5 reais, isso significa o Bitcoin atingindo 100 mil dólares, tá? A máxima histórica do Bitcoin hoje é 69 mil. Então você vê que um salto de 69 para 100 mil não é uma coisa simples, trivial. Se vier a acontecer, vai ser algo a ser comemorado. Quando eu fiz o roteiro desse vídeo, o original, eu tinha elaborado uma resposta para essa pergunta. E eu mudei essa resposta até o momento que estou gravando aqui. Por quê? Porque essa matéria da demanda do Bitcoin, dos ETFs demandando 10 vezes mais Bitcoin do que os mineradores conseguem produzir, cara, essa matéria fritou aqui na minha cabeça. É bizarro, é impressionante. A gente tá vendo, eu vou dizer uma coisa aqui, a gente tá vendo a história ser escrita. A gente tá vendo a história ser escrita nesse momento. Lá na frente, as aulas de história vão falar sobre Bitcoin, vão falar desse momento que a gente está vivendo hoje. Escrevam o que eu estou dizendo. Então, eu ia responder não, originalmente. Eu ia dizer que a gente ia ter um comportamento mais próximo dos 2 últimos halvings, em que a máxima histórica foi atingida depois de 1 ano da data do halving. Essa era a minha resposta original. Mas depois de ter visto essa matéria, eu vou dizer para você, a máxima histórica vem esse ano, e eu acho que os 100 mil reais vem esse ano. Cara, eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho como ter certeza disso. Inclusive, ninguém tem. Ninguém é vidente, nem eu. Isso também não é uma recomendação de compra. Apesar que vai ter um efeito manada grande para o Bitcoin, já está tendo, tá? Gente que está vendo essa alta e está querendo comprar Bitcoin sem nem entender o que é. Eu mesmo já fui vítima desse efeito manada lá no passado. Já falei aqui sobre isso no canal. Essa demanda dos institucionais, cara, isso é muita grana. Muita grana. Muita grana mesmo. Muita grana mesmo. Tem gente aí
que estava monitorando o Bitcoin há 6, 7 anos e não conseguia investir. Agora consegue, agora existe o veículo para investir. Então os caras vão colocar muita grana. Isso vai gerar muita demanda. E com a capacidade baixa dos mineradores criarem novos bitcoins, e essa capacidade baixa ainda se reduzindo pela metade daqui a 2 meses, os 100 mil eles vêm em 2024 ainda. Se preparem, meus amigos, se preparem. O que é que eu vou fazer agora com a minha carteira, tá? Eu falo do que eu faço, então eu tenho Bitcoin. Eu falo sobre Bitcoin aqui porque eu tenho Bitcoin, tá? Eu compro Bitcoin todo mês. Isso não é uma recomendação. Isso faz parte da minha estratégia e é uma coisa que se encaixa muito bem na minha carteira e na gestão de riscos que eu faço dela. Eu talvez diminua a velocidade de compra. Eu não deixe de comprar todo mês, mas eu compre menos. Eu faço meu próprio halving, por exemplo, né? Ao invés de comprar a quantia que eu sempre compro, eu compro metade, tá? Isso porque eu acho que o Bitcoin está caro? Não. É porque em determinados momentos a gente vai ter correções, né? Não estou dizendo que vai ser um caminho linear até os 100 mil dólares, que dão 500 mil reais. Não. Em alguns determinados momentos a gente vai ter correções. E esses momentos são momentos importantes para a gente comprar, tá? Então, mês passado, em janeiro, por exemplo, a gente teve uma leve correção. Divulgaram a aprovação dos ETFs, o Bitcoin subiu um pouco e depois caiu até 38.500 dólares, né? Então, esse momento é um momento bom para comprar, tá? Então, vamos supor que hoje eu compre X, eu vou ficar comprando X sobre 2 regularmente e guardando o resto. Quando der uma baixa, eu pego esse resto que eu guardei e compro na baixa. Eu acho que isso é uma estratégia muito importante, fazer um caixa direcionado para o Bitcoin. É uma estratégia muito importante para você que quer comprar durante a alta, porque aí você compra, você sabe que vai comprar mais caro, não tem jeito, o preço está subindo, mas pelo menos você reduz um pouco o impacto dessa alta dos preços nas compras que você fizer. Meus amigos, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que já ficou bastante longo. Quero agradecer mais uma vez por ter acompanhado até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no botão do sininho para ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima.